O Pedro entrou. Hoje vamos trazer uma palavra de Deus no nosso Palavra de Esperança. Palavra de Esperança, um programa meu e do reverendo Marcos Novaes, da Igreja Presbiteriana Jardim de Abril, aqui em Osasco. Então, queremos saudar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós já está conosco aí a Célia, Marcelo, meu amigo Marcelo está conosco, Pedro, grande abraço Pedro, saudades aí de você. E hoje nós queremos trazer uma palavra que venha do coração de Deus, uma palavra da Escritura, do coração de Cristo para o seu coração. Hoje eu quero ler com você no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo de 1 a 11, mas na verdade eu quero ler primeiro o versículo de número 5. Versículo de número 5, que diz assim: Respondeu-lhe Simão, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Olha que bênção, que bênção esse versículo. Que coisa mais linda. O que Pedro responde, nós vamos explicar o contexto e as lições que advêm desta passagem, mas olha a profundidade do que Jesus diz a Pedro. O que Pedro diz a Jesus, perdão. Ele diz assim: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Eu quero orar nesse momento, pedir a iluminação do nosso Deus, e aí nós vamos meditar alguns instantes neste texto, nesta palavra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque cremos que o Senhor está nos ouvindo, o Senhor que é o nosso Deus, Criador e Senhor desta terra, o Senhor que é o nosso Salvador em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este momento em que podemos buscar a Tua palavra, neste momento que podemos ler a Tua palavra, meditar e receber do Senhor as instruções que vêm do Teu coração. Muito obrigado, Senhor. Cremos que o Senhor está conosco neste momento e o Senhor está falando ao nosso coração. Receba o louvor e a adoração do nosso coração, porque cremos em Ti e glorificamos o Teu santo e bendito nome. Queremos aprender, ó Deus, nesta noite a obedecer a palavra de Cristo. Queremos nesta noite entregar o nosso coração e nos derramar diante do Senhor em obediência. Queremos, ó Deus, que a palavra de Cristo seja a palavra de ordem no nosso coração, guiando os nossos passos. Por isso, Senhor, perdoe os nossos pecados e guia-nos nesta vida de santidade, de comunhão e de obediência na Tua presença. Muito obrigado pelos meus irmãos que estão assistindo do outro lado deste aparelho e que a Tua palavra os alcance, os abençoe e os proteja neste momento de quarentena. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Lucas capítulo 5 fala de obediência. E quando fala de obediência, um personagem que me traz muito à memória é Policarpo, bispo de Esmirna. E conta-se a história que no ano de 156, esse bispo de Esmirna, Policarpo, foi martirizado pelo imperador romano Antonino. Ele foi martirizado na arena de Roma. E Policarpo, naquele momento, antes da sua morte, ele disse: por 86 anos eu servi a Cristo e Ele nunca me fez qualquer mal.
Como poderia blasfemar eu contra o meu rei que me salvou? O aparelho, diz a história, para prendê-lo à fogueira foi disposto em torno dele. Os carrascos iam pregá-lo quando ele disse: deixai-me livre. Aquele que me deu forças para enfrentar o fogo, dar-me-á forças para permanecer imóvel sobre a fogueira, sem necessidade de vossos cravos. Durante esse tempo, diz o historiador, sentimos um perfume delicioso como do incenso ou dos mais preciosos aromas. O fogo, milagrosamente, não queimou, mas finalmente ele foi martirizado à espada. Exemplos de homens e mulheres que creram e obedeceram ao Mestre, exemplos de homens e mulheres que creram e obedeceram ao Mestre Senhor Jesus, nós encontramos em Policarpo. E a lição para nós nessa noite é que nós também creiamos em Cristo com essa mesma firmeza e que tenhamos obediência, tenhamos compromisso com o Senhor Jesus. O texto que nós lemos, que está lá em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11, que tem os seus textos paralelos em Mateus capítulo 4, 18 a 22, e Marcos capítulo 1, 16 a 20. Então o texto está em Lucas capítulo 5 e textos paralelos em Mateus 4 e Marcos capítulo 1. Esse texto mostra a situação em que Jesus, após realizar muitas curas, e a multidão ao seu encontro. E Jesus manifestou muitos milagres, entre eles 3. Milagres sobre a natureza, cura dos leprosos, cura do paralítico, e tudo isso para ensinar que Cristo tinha domínio sobre toda a situação e principalmente, meus irmãos, demonstrar a compaixão do Senhor Jesus. É interessante que nesse texto Jesus chama Simão Pedro para ser seu apóstolo. Ele o chama no contexto da profissão da pescaria de Pedro, aos olhos de todos. E o propósito de Lucas capítulo 5 é apresentar Cristo como Messias, como Salvador, cuja mensagem do reino prega a salvação, credenciada por muitos milagres e maravilhas. Então, no texto, Lucas capítulo 5, quem chegou agora, sejam todos bem-vindos. Lucas capítulo 5, de 1 a 11, é o texto da nossa reflexão, da palavra de esperança dessa noite. E do versículo de 1 a 3, Jesus se assenta em um dos barcos que tinha acabado de chegar da pescaria noturna para ensinar. E ensinar a mensagem do reino, ensinar a palavra de Deus à multidão. Então veja, o versículo de 1 a 3 diz: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Já do versículos 4 ao 5, Jesus, para credenciar a sua mensagem e impactar o coração, principalmente de Pedro, o desafiava a voltar a pescar. Jesus Cristo desafia Pedro na área em que Pedro era especialista, a pescaria. A gente encontra aqui um carpinteiro versus um pescador profissional. Por que eu digo isso? Porque Jesus entra no barco de Pedro, a paz, Neto, Deus abençoe. Neto. Jesus entra no barco de Pedro, e Pedro e alguns pescadores estavam vindo da pescaria noturna e não pescaram nada. E Pedro era um exímio conhecedor, não é, de pescaria. E Jesus diz para ele: volte, faze-te ao largo
lançai as vossas redes para pescar. É muito bonito, meus irmãos, a resposta de Pedro aqui. A resposta de Pedro. Porque Pedro, mesmo diante de todas as circunstâncias contrárias, ele obedece. Mesmo talvez sem concordar, porque ele diz, Senhor, olha, nós trabalhamos a noite toda, versículo 5. Nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ele obedece. Pedro e os demais trabalharam com muito esforço a noite toda, mas ele obedece. E é muito interessante porque Pedro, a primeira vez que ele vai dialogar com Cristo aqui, ele o chama de mestre, no versículo 5. E o título de mestre aqui é um termo comum, um termo geral, aquele que ensina, aquele que pode dar ordens. E no versículo 6 e 7, diz assim, isto fazendo, então Pedro indo com seu barco de novo para a pescaria, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Então repare que no versículo 6 e 7, Pedro obtém milagrosamente êxito em sua pescaria. Eu digo, dá para se crer num milagre, porque eles não pescaram nada a noite toda. Ali não, humanamente falando, não havia cardumes para serem pescados naquele momento. Mas houve um milagre. E Pedro obteve esse milagre em sua pescaria e envolve outros pescadores e ajudadores para recolher os peixes. A gente aprende aqui, meus irmãos, que a obediência a Deus traz resultados. No versículo de 8 ao versículo 10, diz assim a palavra de Deus: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Simão Pedro, uma única vez aqui, reconhece definitivamente o senhorio de Cristo e, ao mesmo tempo, a sua própria pecaminosidade. Repare que quando nos aproximamos do Senhor Jesus, nós olhamos para nós mesmos e percebemos a nossa limitação e a nossa pequenez, o nosso pecado, né? E aí então Cristo nos transforma e nos perdoa e nos santifica. Mas Pedro, ele reconhece esse senhorio de Cristo, a sua pecaminosidade. Ele e outros companheiros, como Tiago e João, se admiram do poder e da palavra de Cristo. Pedro reconheceu a mão de Deus e aquilo forçou a reconhecer a sua própria pecaminosidade. Quanto mais próximo estamos de Deus, mais quebrantados estaremos para reconhecer o nosso pecado. O contrário também é verdade. Quanto mais distante estamos da palavra de Deus e quanto mais distante estamos de Cristo, mais duros, mais arrogantes, mais pretensiosos ficamos na presença do Senhor. Não conseguimos olhar para o nosso pecado. Mas eu continuo. E é bonito como aqui no versículo 8, Pedro chamou Cristo no versículo 5 de mestre, mas no versículo 8, Pedro chama Cristo de Senhor. Senhor. É o mestre cujas ordens devem ser obedecidas, é o Senhor cuja santidade causa grande agonia moral ao pecador, diz um comentarista. Pedro derrama o seu coração em humilde confissão e adoração, sincera e humilde expressão de reconhecimento de sua própria indignidade diante da grandeza e da santidade de Cristo. Isso, meus irmãos, é reverência. É reverência. Pedro confessa. Pedro confessa a Cristo como Senhor.
E diante da admiração de todos, Cristo se apresenta como Senhor, diante da natureza extraordinária do milagre da pesca maravilhosa. E lá no versículo 10 ainda Jesus diz a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. É muito interessante como neste momento Cristo se relaciona com Pedro de um modo diferente. Essa expressão não temas diz a Pedro: agora, Pedro, estamos num relacionamento de graça, num relacionamento de misericórdia, num relacionamento de amor, num relacionamento de pai e filho, num relacionamento que extrapola os laços da mera religiosidade. Agora nós estamos em comunhão, não temas. De agora em diante, há um novo tempo na sua vida e você será continuamente um novo hábito, você será um pescador de homens. Deus vai gerar vida nas pessoas por intermédio do seu ministério. Pedro não iria somente pescar uma pesca maravilhosa, mas iria pescar mais. Ia pescar almas. Ia pescar almas. Como, por exemplo, em Pentecoste, no capítulo 3, onde Pedro prega o primeiro sermão apostólico da era apostólica, não é? E ali muitos foram convertidos. Jesus ali está convocando Pedro para ser o seu discípulo, para ser o seu apóstolo, para Cristo fazer uma obra maravilhosa através da vida de Pedro. E finalmente no versículo 11, diz o texto, versículo 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Os pescadores, deixando tudo, passaram a seguir a Cristo. Essa é a consequência do milagre. Eles tornam-se discípulos do Senhor. Esta é a ideia de seguir. Eles seguiram, eles passaram a ser discípulos do Senhor Jesus. Eu volto os olhos para o versículo tema da nossa meditação, no versículo 5. Sob a tua palavra lançarei as redes. Nesse verso, meus irmãos, em especial, aprendemos sobre a essência da verdadeira obediência ao Senhor. É crer e obedecer. O que é obedecer a Deus? O que é seguir as palavras de Cristo na prática? É isso que nós queremos olhar com atenção agora. Obediência, como diz um comentarista, é deixar-se ser levado pela palavra de Jesus. Repare, é algo muito importante para nós pensarmos, muito importante de pensarmos, meus irmãos, é que uma das grandes consequências do pecado no coração humano é fazer-nos nos afastar de Deus, é fazer-nos a nossa vontade, a nossa opinião, a nossa verdade, um próprio Deus. Essa é a essência da idolatria. Esta é a essência da idolatria. Veja como é sério isso. A grande marca, por outro lado, a grande marca do discípulo de Jesus é aquele que abre mão da sua vontade para seguir a vontade do Mestre, que é Cristo. A grande marca do Filho de Deus é aquele que não vive neste mundo segundo os seus caminhos, segundo as suas verdades, sobre a sua própria consciência em si, mas aquele que vive segundo os caminhos de Deus, no tempo de Deus, na maneira de Deus, no método de Deus, é aquele que abre mão de si mesmo para viver a vontade de Deus e do Senhor Jesus. Isto é obediência. Isto é obediência. O enfoque está na aplicação exata da palavra de Deus em cada situação da vida. Isto é sabedoria, afinal de contas. Sabedoria é a capacidade de você discernir entre o que é certo e o que é errado e você passar a viver o certo e deixar o errado. Isto é sabedoria. Isto é sabedoria. E esta sabedoria, é óbvio, é decorrente da obediência. Como a nossa irmã está dizendo, a Célia está dizendo, negar-se a si mesmo, é isso mesmo. E aí nós aprendemos esta obediência com Pedro nesta noite. Então a primeira parte, o primeiro enfoque dessa obediência é reconhecer quem Cristo é.
Ele é o Senhor. Ele não é apenas um mestre, mas ele é o Senhor. É o Senhor do reino, é o Senhor Jesus. Ele diz no versículo 5, mestre, e no versículo 8 ele se prostra diante aos pés e diz, Senhor, eu sei quem tu és, eu reconheço quem tu és, Senhor. É muito bonito perceber isso, meus irmãos. A obediência, ela começa com esse reconhecimento de que nós não somos nada diante de Deus. Ele é o Senhor. Senhor Jesus, Ele é o Senhor. Menos de nós e mais deles. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Esse é o primeiro elemento da verdadeira obediência. Segunda parte que nós aprendemos aqui, a obediência, além de reconhecer quem Cristo é não levar em conta as circunstâncias contrárias da vida. Repare que Pedro fez isso, né? Ele obedeceu no momento de absoluta impossibilidade de se crer naturalmente nas coisas. Pedro obedeceu a Cristo no momento de profunda provação, onde as circunstâncias eram contrárias. Eles trabalharam a noite inteira. Eu imagino aqui como Pedro estava cansado, Pedro e os demais pescadores estavam exaustos, frustrados, derrotados. E Jesus diz, vai lá, lança a rede de novo. E Pedro obedece. Então, Pedro reconhece quem é Cristo, ao contrário das circunstâncias contrárias da vida. Pescar naquele momento e naquele lugar, obter sucesso era improvável, impossível, algo invisível, talvez um esforço jogado fora. Mas a palavra nos ensina que quando obedecemos a Cristo, mesmo nas circunstâncias contrárias da vida, nós obtemos êxito. Nós obtemos a bênção de Deus, que vem na hora certa, no tempo de Deus e no modo de Deus. Pedro não olhou para o mar, Pedro não olhou para o fracasso, Pedro olhou para as palavras de Cristo. Nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, a olhar para Cristo e não olhar para os problemas. Olhar para Cristo e não olhar para as dificuldades. Nós, mesmo crentes, temos muita dificuldade de olhar para Cristo e largar os olhos dos problemas. A gente olha muito para os problemas, nosso coração se atribula, nós entramos em pânico, em ansiedade, depressão, em angústia, nós sofremos, porque nós teimamos em olhar mais para os problemas do que para Cristo. Quando reconhecemos que Ele é o Senhor, nós dissemos, sob suas palavras eu vou viver a minha vida. Não segundo o mar revolto, não segundo os fracassos e circunstâncias contrárias da vida, mas segundo a sua palavra. Segundo a sua palavra. Aprendemos aqui também que a verdadeira obediência é apegar-se às palavras do Senhor Jesus. Pedro fez isso, sem questionar, sem reclamar, sem argumentar. Ele acreditou, ele confiou. Algo que eu aprendo aqui, meus irmãos, no versículo 5, no versículo 6, na verdade, ele diz, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Pedro jamais alcançaria o sucesso se ele ficasse ali batendo boca com Jesus, ou discutindo, ou simplesmente inerte, sem ação. Irmãos, às vezes nós alcançamos resultados negativos na vida e queremos alcançar os resultados positivos fazendo as mesmas coisas erradas. Não tem como nós alcançarmos resultados diferentes fazendo das mesmas maneiras erradas. Pedro foi vitorioso. Pedro alcançou o milagre do Senhor porque ele obedeceu à palavra de Cristo. E ele mudou, ele saiu da sua zona de conforto, ele voltou para o mar. Ele fez, ele obedeceu. A obediência a Cristo implica obedecer, implica agir.
Mesmo que isso tenha que fazer-nos mudar de opinião, mudar de vida, mudar de estilo, mudar de cultura, enfim, mudança, meus irmãos. E a mudança tem que ser para melhor. E eu aprendo aqui com Pedro que ele fez, ele agiu. Não estou dizendo que Pedro é o agente da mudança na sua vida. Não, o agente é Cristo. Cristo é o Senhor. Mas o Senhor Jesus agiu por meio da instrumentalidade de Pedro. E Pedro creu. E a fé de Pedro o fez obedecer a Cristo. E quando ele obedece, ele faz. E quando ele faz, ele alcança resultado positivo. Também aprendemos, irmãos, que a verdadeira obediência, finalmente, ela faz nos esperar sempre o melhor. Olha que bênção, esperar o melhor. Pedro diz no versículo 5, eu lançarei as redes, sob suas palavras eu lançarei, porque eu creio. Eu não imagino Pedro jogando a rede de má vontade, vamos ver o que vai dar estranho. Não, eu creio que ele confiou. Ele viu em Cristo alguma coisa e ele confiou. Ele viu que Cristo era alguém mais do que um mestre. Ele confiou, ele esperou o melhor, ele esperou o milagre acontecer. Esperar é ter esperança, é acreditar que o melhor vai acontecer. Eu quero caminhar aqui para os finalmente na palavra de esperança de hoje, ministrando ao seu coração esperança, meus irmãos. Esperança. As coisas vão melhorar. Essa crise vai passar. Talvez demore, mas vai passar. Talvez venha dificuldades, mas nós superaremos as dificuldades com a graça de Cristo, porque nós viveremos segundo as palavras do Senhor. E segundo as palavras dele, nós lançaremos as nossas redes. Esperança, esperança. Vai acontecer. Mas eu quero admoestar uma questão. Vai acontecer, mas no tempo de Deus. Às vezes nós temos mania de datar os milagres do Senhor, né? Senhor, eu creio, mas tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo, tem que ser da minha maneira, tem que ser na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Não, de jeito nenhum. Pedro pescou a noite inteira e não teve êxito. Cristo poderia ter feito o milagre antes? Poderia. Claro que poderia. Pedro lançou as redes e ali não tinha peixe, passou a ter peixe. E se não tivesse rede, Cristo teria poder para fazer aqueles peixes pular para o barco de Pedro e dos demais pescadores? Não importa, meus irmãos. Deus tem poder e o Senhor Jesus é o Rei da glória. Mas o poder de Deus é sempre exercido no tempo correto de Deus. Não da nossa maneira, não do nosso tempo e não quantas vezes a gente quer. É do tempo de Deus. Então nós temos que ter esperança? Podemos ter esperança, claro, mas esperança que Deus faz o melhor no tempo dele, não no nosso tempo, no tempo dele, no tempo de Deus. No tempo de Deus. Eu quero encerrar aqui esta palavra mostrando que nós temos vários exemplos de homens obedientes na Escritura. Abraão, Isaac, Daniel na cova dos leões, Estevão, a prisão de Paulo, Pedro mesmo andando sobre as águas. Mas o maior exemplo de obediência é o Senhor Jesus. Ao contrário de Adão. Adão, o primeiro homem que Deus criou, é o exemplo para nós de insubmissão, de desprezo, de afronta a Deus. Cristo é o maior exemplo de submissão, de apego e obediência ao Pai. E ele nos trouxe vida. É muito bonito quando Cristo diz, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a tua vontade. Cristo é um exemplo de obediência maior. Devemos sermos levados pela palavra de Cristo.
Sejamos levados pela palavra de Cristo, incondicionalmente, com obediência, sem questionar, sem argumentar, apenas viva segundo a palavra de Cristo. Entregue-se a Cristo. Como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O resultado da obediência incondicional será sempre positivo. Deixa eu repetir isso. O resultado da obediência incondicional será sempre positivo. Será sempre o nosso melhor, gerando vida, bênçãos, providências de Deus na nossa vida. É bonito quando a gente olha para o texto e percebe que aquela pesca maravilhosa não abençoou só a Pedro. Não abençoou só a Pedro. Aquela pesca maravilhosa diz no versículo 7 que o barco de Pedro se encheu tanto que as redes estavam rompendo-se as redes. E Pedro faz sinal para que outros barcos e outros pescadores os ajudassem. Isso significa que a pesca maravilhosa foi uma providência que Deus agiu não só na vida de Pedro, mas por intermédio de Pedro, muitos foram abençoados, muitos barcos foram cheios por causa da providência de Cristo. Eu quero dizer que por seu intermédio, pela bênção que Deus vai fazer na sua vida, muitos também serão abençoados. Muitos colherão frutos da providência de Deus por intermédio da sua vida, da sua obediência e da sua fé ao Senhor. O resultado da obediência será sempre positivo, porque Deus, meus irmãos, sempre tem o melhor para a nossa vida. Deus nunca reserva o mal para nós. Nunca. Paulo diz em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero, nesse final, pedir que você pense que a maioria dos problemas que nós temos são aqueles que nós mesmos criamos para nós, por desobediência, por dar as costas para o que Cristo fala na sua palavra. Por isso, o convite da palavra de esperança dessa noite é que você obedeça ao Senhor. Com certeza, um grande milagre da nossa vida vai ser que nós colecionaremos menos problemas para nós mesmos. Porque a bênção de Deus vem através da obediência ao Senhor. Assim como Policarpo de Esmirna, não é? Foi obediente ao Senhor. Ele exerceu fé, confiança, esperança, que o seu coração se encha de esperança nessa noite. E que a palavra de esperança para você seja: obedeça ao Senhor, porque Ele sempre tem o melhor para você. A obediência gera a bênção de Deus e Deus vai trazer o melhor para o seu coração. Amém, meus irmãos? Quero orar por você nesse momento, pedir a bênção de Deus. Onde você estiver, feche os seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra que falou conosco nesta noite. Muito obrigado porque neste momento aprendemos a obedecer naquilo que Cristo diz. Cristo diz a Pedro, vai lá e pesca de novo. E Pedro foi. Mesmo diante de toda circunstância contrária, ele creu na palavra, ele reconheceu quem é o Senhor, ele obedeceu ao Senhor Jesus e ele fez. E por isso o Senhor o abençoou com uma pesca maravilhosa. E pela vida de Pedro, muitos foram abençoados com a providência do milagre daquela manhã. E Pedro foi chamado para ser pescador de homens e passou a ser um discípulo do Senhor. Senhor, que isso ocorra conosco.
que possamos obedecer ao Senhor, reconhecer que Tu és o Senhor do nosso coração. Todo-Poderoso, Pai do céu, que o Senhor seja na nossa vida o Senhor. Ninguém mais. Quebrantemos o nosso coração diante do Senhor, porque queremos crer e derramar a nossa vida, a nossa alma na presença do Senhor. Perdoe os nossos pecados. Perdoe porque tantas vezes nós agimos contra a palavra, contra a direção do Senhor. E que a partir de hoje possamos viver e crer na direção da palavra do Senhor e aplicá-la em todas as circunstâncias da nossa vida. Abençoe nosso coração, nossas famílias, esses irmãos que agora estão do outro lado ouvindo esta palavra, assistindo esta palavra, os abençoe neste momento. Que o milagre, a bênção, a providência do Senhor os alcance de um modo muito especial, em nome de Jesus. Possamos obedecer, sobre a palavra de Cristo, lançar as nossas redes nesta noite. Sobre a palavra de Cristo, viver a nossa vida na presença do Senhor. Muito obrigado por tudo. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos finalizar esta palavra de esperança agradecendo a você que está aí do outro lado. Muito obrigado pela sua presença, sua participação. Quero aqui fazer uma divulgação à noite, no domingo à noite, a partir das 6 horas, pelo Facebook da Igreja Presbiteriana Jardim de Abril, nós teremos uma transmissão ao vivo do culto das 7 palavras da cruz. Eu estarei lá pregando, juntamente com um grupo de pregadores abençoados, com os quais tenho tido o prazer de conhecer e de trabalhar na obra do Senhor. Entre eles, o reverendo Marcos Novaes, pastor da nossa igreja, estará lá também ministrando a palavra do Senhor. 7 palavras da cruz, neste domingo, às 18 horas, no Facebook da Igreja Presbiteriana Jardim de Abril. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e sob as palavras de Cristo, vamos viver a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Até mais.